O silêncio nos bastidores escondia uma verdade que chocaria o Brasil. Fábio Júnior, o eterno romântico das multidões, teria deixado filhos à própria sorte, afastando-se em momentos cruciais de suas vidas. Enquanto seus fãs o viam como símbolo de amor e paixão, nos bastidores surgiam relatos de distâncias emocionais e ausências dolorosas. Segredos de família guardados por anos começaram a vir à tona, revelando conflitos íntimos, reconciliações tardias e escolhas que transformaram a imagem do ídolo, mostrando que nem tudo que reluz nos palcos é verdadeiro. Como é possível que um dos maiores símbolos do amor na música brasileira tenha deixado seus filhos enfrentarem dificuldades sozinhos? Ao longo deste vídeo, vamos revelar detalhes desconhecidos, confrontar histórias públicas e privadas e mostrar o que realmente aconteceu nos bastidores da vida familiar de Fábio Júnior. Fique até o final para descobrir a verdade chocante que ninguém ousou contar sobre o pai por trás do eterno romântico. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super thanks, se puder, ou comente o que mais te surpreendeu. Ao longo de muitos anos, Fábio Júnior construiu uma carreira que ultrapassou gerações e consolidou sua presença como uma figura constante na memória afetiva do público brasileiro. Desde o início de sua trajetória artística, ele demonstrou um talento especial para transmitir emoções profundas por meio da música, criando um estilo próprio que combinava sensibilidade, intensidade e uma forma única de interpretar sentimentos universais. Sua habilidade de transformar experiências humanas em melodias envolventes fez com que suas canções se tornassem trilha sonora de histórias pessoais de milhares de pessoas, sendo associadas a momentos marcantes como declarações de amor, despedidas, reencontros, reconciliações e lembranças que permanecem vivas ao longo do tempo. Essa conexão emocional com o público não surgiu por acaso, mas foi construída com dedicação, presença constante nos palcos, ensaios intermináveis, viagens e um compromisso evidente com a entrega artística, o que reforçou a percepção de que ele era alguém que compreendia profundamente os sentimentos que cantava. Ao mesmo tempo em que seu repertório se expandia e sua fama crescia, sua imagem pública foi sendo moldada pela repetição de temas ligados ao amor, à paixão, à saudade e às complexidades dos relacionamentos, fortalecendo ainda mais sua identidade como intérprete romântico e o colocando em uma posição de destaque dentro da música brasileira. Com o passar dos anos, sua presença na televisão, em novelas e em programas especiais, além de apresentações ao vivo, ampliou ainda mais seu alcance, permitindo que novas gerações descobrissem suas músicas e mantivessem viva a relevância de seu trabalho artístico, consolidando-o como referência de romantismo e emoção. No entanto, enquanto sua carreira seguia em ascensão e sua imagem era associada à sensibilidade e ao romantismo, surgiam desafios que faziam parte de sua vida fora do ambiente artístico, trazendo situações que exigiam adaptação, decisões difíceis e amadurecimento contínuo. A convivência com a fama trouxe responsabilidades adicionais, críticas constantes, atenção da imprensa e expectativas do público, exigindo equilíbrio entre compromissos profissionais e questões pessoais, algo que se torna especialmente desafiador para artistas que passam grande parte do tempo sob os holofotes e vivendo sob escrutínio constante. Com uma trajetória marcada por conquistas significativas, ele também precisou lidar com decisões importantes relacionadas à vida familiar, o que naturalmente despertou curiosidade e interesse por parte daqueles que acompanhavam sua carreira, gerando debates sobre sua presença ou ausência nos momentos mais importantes da vida de seus filhos e familiares.
A construção de uma família numerosa trouxe alegrias, memórias afetivas, festas, viagens e momentos especiais, mas também exigiu esforço para manter vínculos, atenção aos filhos e administração de responsabilidades em meio a uma agenda intensa, imprevisível e repleta de compromissos profissionais, que muitas vezes o afastavam da rotina familiar. Em muitos momentos, a rotina exigia deslocamentos constantes, gravações, shows e compromissos midiáticos que limitavam o tempo disponível para a convivência doméstica, criando situações que testavam sua capacidade de conciliar diferentes papéis, priorizar e encontrar soluções que beneficiassem tanto a carreira quanto a família. Ainda assim, sua trajetória demonstra que a vida de um artista não se resume apenas ao brilho dos palcos ou ao reconhecimento público, mas envolve escolhas complexas, sacrifícios, renúncias e aprendizados contínuos que moldam sua história pessoal ao longo do tempo, tornando cada experiência relevante para sua evolução como indivíduo. Esse contraste entre a figura admirada pelo público e os desafios enfrentados no cotidiano contribuiu para formar uma narrativa humana e realista, mostrando que por trás da imagem de sucesso existe alguém que também precisa lidar com dúvidas, arrependimentos, responsabilidades, mudanças inevitáveis e emoções intensas que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Dessa forma, sua história se tornou um exemplo de como o sucesso artístico pode caminhar lado a lado com desafios pessoais, erros, reconciliações e superações, reforçando a ideia de que a vida fora das luzes do palco possui nuances que muitas vezes permanecem invisíveis para quem observa apenas a superfície do espetáculo, e que cada decisão, gesto ou escolha é parte de um processo de crescimento contínuo, de aprendizado e de construção de uma vida plena, complexa e repleta de significado. Com o passar do tempo, a vida sentimental de Fábio Júnior passou a ocupar um espaço cada vez maior nas conversas do público e nas páginas dedicadas ao entretenimento, criando uma curiosidade constante sobre os caminhos que ele escolhia seguir fora dos palcos. Cada relacionamento vivido por ele parecia carregar uma carga emocional intensa, marcada por declarações apaixonadas, gestos públicos de afeto e momentos que chamavam a atenção por sua intensidade. Essa forma de se envolver profundamente com seus sentimentos contribuiu para consolidar a imagem de alguém que valorizava as emoções e não tinha receio de se entregar a novas histórias, mesmo sabendo que cada nova escolha poderia trazer riscos e desafios. Ao mesmo tempo, essa sequência de relacionamentos colocou sua vida sob observação constante, fazendo com que cada decisão fosse analisada e comentada por pessoas que acompanhavam sua trajetória com interesse genuíno ou simples curiosidade. A cada nova união, surgia a expectativa de que aquela história pudesse ser definitiva, criando um clima de esperança entre aqueles que admiravam sua coragem emocional e acreditavam que recomeçar era um sinal de força e determinação. Entretanto, quando os relacionamentos chegavam ao fim, o impacto dessas separações era sentido não apenas em sua vida pessoal, mas também na percepção pública construída ao longo dos anos, já que muitos observadores tentavam entender os motivos que levavam ao encerramento dessas histórias. Essa alternância entre momentos de união e fases de ruptura gerou um ciclo que manteve sua vida pessoal constantemente em destaque, criando um enredo que parecia se renovar a cada novo capítulo. Para alguns admiradores, essa postura era vista como uma demonstração clara de que o amor exige coragem e disposição para tentar novamente, mesmo após experiências difíceis, mostrando que recomeçar pode ser um gesto de esperança e confiança na possibilidade de dias melhores. Para outros, porém,
A repetição de experiências semelhantes levantava reflexões sobre os desafios de manter vínculos duradouros em meio a uma rotina intensa e cheia de compromissos, o que naturalmente exigia equilíbrio emocional e capacidade de adaptação. Essa dualidade de percepções fez com que sua trajetória sentimental fosse interpretada de maneiras diferentes, criando debates sobre o significado de persistir em busca da felicidade afetiva e sobre os limites entre paixão e estabilidade. Ao longo dessa jornada, cada nova fase trouxe aprendizados que contribuíram para o amadurecimento pessoal e para a construção de uma visão mais ampla sobre relacionamentos, responsabilidades e escolhas individuais. As experiências vividas ao longo dos anos ajudaram a moldar sua compreensão sobre o valor da convivência, da comunicação e do respeito mútuo, elementos essenciais para qualquer relação que busca se manter ao longo do tempo. Além disso, a exposição contínua de sua vida afetiva reforçou a necessidade de lidar com opiniões externas e expectativas alheias, algo que pode gerar pressão adicional e influenciar a forma como decisões são tomadas. Mesmo diante dessas circunstâncias, sua trajetória demonstrou uma disposição constante para enfrentar mudanças e aceitar novos desafios, revelando uma personalidade que não se acomodava diante das dificuldades e que buscava sempre novas oportunidades para seguir em frente. A sucessão de histórias amorosas, cada uma com suas particularidades e momentos marcantes, formou um mosaico de experiências que contribuíram para tornar sua vida pessoal tão comentada quanto sua carreira artística. Esse conjunto de vivências acabou criando uma narrativa pública que misturava emoção, expectativa e surpresa, mantendo o interesse do público e reforçando a ideia de que sua vida sentimental era marcada por intensidade e movimento constante. Com o tempo, essas experiências também passaram a ser vistas como parte essencial de sua identidade, mostrando que a busca por relações significativas pode envolver tentativas, ajustes e aprendizados contínuos que transformam a maneira como uma pessoa compreende o amor e suas responsabilidades ao longo da vida. Ao longo dos anos, a relação familiar de Fábio Júnior com seus filhos sempre despertou interesse do público, principalmente porque alguns deles também cresceram sob os holofotes e desenvolveram carreiras próprias, como Fiuk e Cleo, o que naturalmente aumentou a visibilidade das experiências vividas dentro dessa família. O fato de compartilhar a mesma área artística trouxe momentos de orgulho e reconhecimento, mas também colocou os vínculos familiares sob constante observação, já que qualquer declaração ou aparição conjunta era interpretada como sinal da qualidade desses laços. A rotina exigente do meio artístico, marcada por viagens frequentes, compromissos profissionais e longos períodos fora de casa, contribuiu para que o tempo de convivência nem sempre fosse tão regular quanto o desejado, criando situações em que a saudade e a ausência se tornavam sentimentos presentes no cotidiano familiar. Em determinados momentos, entrevistas concedidas por membros da família trouxeram à tona lembranças de fases em que a proximidade parecia mais difícil de manter, revelando que a distância não era apenas física, mas também emocional em algumas etapas da vida. Essas situações geraram reflexões sobre o impacto que uma carreira pública pode causar nas relações familiares, principalmente quando a agenda profissional exige atenção constante e decisões que nem sempre permitem conciliar todas as responsabilidades pessoais. Ainda assim, ao longo do tempo, surgiram sinais de que a vontade de fortalecer esses vínculos permanecia presente, demonstrando que os laços familiares podem resistir mesmo diante de períodos de afastamento e desafios internos.
Em diversas ocasiões, o público presenciou momentos de aproximação que evidenciavam carinho, respeito e reconhecimento mútuo, criando uma percepção de que, apesar das dificuldades enfrentadas em determinadas fases, existia um esforço sincero para manter a união familiar. A convivência entre pais e filhos, especialmente quando envolve trajetórias profissionais exigentes, exige paciência e capacidade de compreender que cada fase da vida traz novas responsabilidades e diferentes formas de lidar com emoções e expectativas. Ao amadurecer, cada integrante da família passa a enxergar as experiências do passado com uma nova perspectiva, o que contribui para a construção de diálogos mais abertos e relações mais equilibradas. Esse processo de crescimento conjunto fortalece a compreensão sobre a importância do tempo compartilhado e da presença emocional, elementos fundamentais para manter vínculos duradouros ao longo dos anos. Em muitos casos, as reconciliações familiares não acontecem de maneira imediata, mas se constroem lentamente por meio de gestos simples, conversas sinceras e demonstrações de apoio em momentos importantes, criando oportunidades para restaurar a confiança e fortalecer sentimentos que permanecem mesmo após períodos difíceis. A história dessa convivência familiar demonstra que o papel de pai envolve responsabilidades contínuas e exige aprendizado constante, independentemente do nível de reconhecimento público ou sucesso profissional alcançado ao longo da vida. A experiência acumulada ao longo dos anos contribui para que atitudes sejam revistas e prioridades sejam reorganizadas, permitindo que novos caminhos sejam traçados com maior consciência e sensibilidade. Essa trajetória também revela que a relação entre pais e filhos não é estática, mas evolui conforme as circunstâncias mudam e as pessoas amadurecem, mostrando que cada fase traz novos desafios e oportunidades para fortalecer laços afetivos. A convivência familiar, quando marcada por momentos de superação e reconexão, pode se tornar uma fonte de aprendizado valioso, ensinando sobre empatia, paciência e a importância de valorizar o tempo compartilhado com aqueles que fazem parte da própria história. Dessa forma, a experiência vivida por essa família acabou refletindo uma realidade comum a muitas outras, em que dificuldades surgem ao longo do caminho, mas podem ser enfrentadas com diálogo e compreensão e disposição para reconstruir vínculos que permanecem significativos ao longo do tempo. A trajetória de Fábio Júnior mostra como a fama pode transformar a vida de uma pessoa em um verdadeiro espetáculo, no qual cada gesto, cada escolha e cada palavra passam a ser analisados e interpretados por um público atento e por uma imprensa que busca detalhes de sua rotina pessoal. Ao longo dos anos, ele precisou lidar com comentários e opiniões que muitas vezes ultrapassavam o limite da curiosidade, transformando simples situações cotidianas em julgamentos severos sobre sua conduta e suas decisões familiares. A atenção constante voltada para sua vida criou um cenário em que momentos de intimidade, relacionamentos afetivos, separações e até pequenas interações familiares se tornaram tema de discussão pública, gerando uma pressão que exigia controle emocional e resiliência excepcionais. Essa vigilância intensa não apenas aumentava a responsabilidade sobre suas atitudes, mas também tornava mais desafiador encontrar espaço para a privacidade e para o convívio familiar sem interferência externa, tornando cada escolha mais pesada e cada erro potencialmente amplificado diante dos olhos do público. A necessidade de equilibrar a carreira, compromissos artísticos e vida pessoal exigia planejamento, disciplina e paciência, uma vez que qualquer descuido podia repercutir de forma inesperada e afetar a imagem construída ao longo de décadas.
A exposição constante impõe uma tensão única, onde o indivíduo precisa administrar expectativas externas, ao mesmo tempo em que mantém coerência com seus valores e sentimentos internos, um desafio que exige maturidade e autoconsciência. Além disso, a pressão da fama muitas vezes provoca questionamentos internos sobre o custo real do reconhecimento, levando a reflexões sobre o quanto se está disposto a sacrificar de intimidade e de momentos pessoais para sustentar uma carreira de sucesso e atender às demandas do público. Ao longo da vida, Fábio Júnior teve que aprender a lidar com essa dualidade, desenvolvendo estratégias para proteger seu espaço pessoal e buscar formas de convívio familiar que fossem saudáveis, mesmo sob os olhares atentos da mídia e dos fãs. Essa experiência evidencia que o preço da notoriedade pode ser alto, exigindo equilíbrio, paciência e capacidade de adaptação constante, além de uma compreensão profunda de que a fama transforma não apenas a imagem pública, mas também a forma como se vive e se encara as relações pessoais. A cada desafio enfrentado, ele mostrou que é possível manter a carreira e, ao mesmo tempo, buscar momentos de conexão com a família, aprendendo a lidar com críticas e expectativas externas sem permitir que elas definam completamente sua vida. A pressão contínua, embora intensa, também contribuiu para moldar sua personalidade, fortalecendo sua resiliência e ensinando que é necessário separar o que é opinião alheia do que realmente importa para a própria felicidade e bem-estar. Dessa forma, a vida de Fábio Júnior ilustra o impacto da fama na experiência pessoal, revelando os desafios de manter relações familiares equilibradas, preservar a intimidade e encontrar estabilidade emocional em meio a um mundo onde cada ação é amplificada e constantemente observada. Essa história mostra que, mesmo sob intenso escrutínio, é possível desenvolver estratégias de convivência, proteger laços afetivos e viver de forma autêntica, aprendendo a lidar com a complexidade de uma vida pública que exige atenção constante e resistência emocional. A carreira de Fábio Júnior revela um contraste fascinante entre a imagem construída nos palcos e a realidade vivida fora deles. Pois enquanto em suas apresentações ele transmitia sentimentos profundos, amores duradouros e promessas carregadas de emoção, sua vida pessoal era marcada por mudanças constantes, desafios e relações que nem sempre se mantinham estáveis. Esse dualismo entre o artista que encantava multidões com melodias românticas e o homem que enfrentava separações e recomeços tornou sua trajetória única, mostrando que fama e talento não isolam ninguém das complexidades da vida afetiva. Ao interpretar canções sobre amor e devoção, ele criava uma conexão emocional intensa com o público, mas ao mesmo tempo vivenciava experiências que exigiam adaptações, aprendizados e a capacidade de lidar com imprevistos nos relacionamentos, tornando sua história mais próxima da realidade de muitas pessoas que também enfrentam desafios na vida pessoal. Para os fãs, essa disparidade entre a arte e a realidade despertava uma curiosidade natural, levando-os a refletir sobre a vulnerabilidade do artista e sobre como é possível expressar sentimentos tão profundos, mesmo quando a própria vida amorosa passa por turbulências. O paradoxo existente entre a estabilidade aparente nas letras e a complexidade de sua rotina pessoal contribuiu para que ele fosse visto não apenas como um ídolo intocável, mas como alguém humano, capaz de erros, acertos e aprendizados contínuos. Essa percepção trouxe empatia e compreensão de que mesmo pessoas admiradas e talentosas enfrentam desafios emocionais e relações que exigem esforço, comunicação e paciência para serem mantidas.
Ao longo de sua vida, Fábio Júnior precisou equilibrar momentos de exposição pública com a necessidade de privacidade, aprendendo a conciliar a carreira com a construção e reconstrução de laços afetivos, que, em muitos casos, demandavam tempo e dedicação para se fortalecer. Esse equilíbrio entre o artístico e o pessoal evidencia que a experiência de amar, errar, recomeçar e se reconciliar faz parte do percurso de qualquer ser humano, inclusive daqueles que parecem viver em uma esfera de perfeição. A trajetória dele demonstra que a vida real nem sempre segue o roteiro idealizado nas canções e que as emoções, mesmo sendo expressas com talento e intensidade, são influenciadas por circunstâncias externas, escolhas pessoais e momentos de transformação que exigem adaptação constante. Esse contraste torna sua história mais rica e inspiradora, pois revela que a capacidade de emocionar, compreender sentimentos alheios e se reinventar emocionalmente é algo que transcende os palcos e se conecta com a experiência humana universal. Ao longo dos anos, ele mostrou que o sucesso artístico não é sinônimo de perfeição pessoal, mas que é possível criar obras que tocam corações enquanto se enfrenta desafios próprios e que a vulnerabilidade e a resiliência caminham juntas na construção de uma vida plena. Dessa forma, a vida de Fábio Júnior oferece um exemplo claro de como o talento, a sensibilidade e a capacidade de expressar emoções podem coexistir com as complexidades, os altos e baixos e os aprendizados contínuos que fazem parte do crescimento pessoal, tornando-o não apenas um ídolo da música romântica, mas também uma pessoa cuja história desperta identificação, reflexão e empatia em todos que acompanham sua trajetória. O equilíbrio entre a expressão artística e os desafios da vida real revela que mesmo aqueles que parecem ter tudo nas mãos passam por situações que exigem coragem, paciência e disposição para reconstruir relações, aprender com os erros e seguir em frente com autenticidade, tornando sua narrativa humana envolvente e inspiradora para fãs e admiradores. Hoje, Fábio Júnior permanece como uma referência incontestável da música romântica brasileira, consolidando ao longo de décadas uma trajetória marcada por dedicação, talento e uma capacidade única de tocar corações por meio de suas interpretações. Sua voz continua a ecoar nas lembranças de diferentes gerações, conectando pessoas de idades e contextos diversos por meio de melodias que se tornaram parte da memória afetiva coletiva, mostrando que a arte tem o poder de atravessar o tempo e permanecer viva mesmo diante das transformações culturais e sociais. Além do reconhecimento artístico, sua história pessoal também contribui para a construção de um legado rico e multifacetado, pois revela a complexidade de quem vive sob os holofotes e precisa equilibrar a carreira com a vida familiar e as responsabilidades que surgem ao longo do tempo. Os desafios enfrentados em relacionamentos, separações e momentos de distância familiar fizeram parte do processo de amadurecimento, levando a reflexões profundas sobre escolhas, prioridades e sobre como lidar com sentimentos de perda, saudade e reconciliação. Ao longo dos anos, ele mostrou que é possível aprender com os erros, transformar experiências difíceis em aprendizados significativos e buscar maneiras de fortalecer vínculos que antes pareciam fragilizados, evidenciando uma evolução pessoal que acompanha o sucesso profissional. O contato com fãs e a presença constante na mídia permitiram que suas histórias, tanto artísticas quanto pessoais, fossem conhecidas de perto, criando uma relação de proximidade e empatia que reforça a admiração do público e a percepção de que ele é alguém capaz de enfrentar dificuldades e, ao mesmo tempo, inspirar por meio da música. A trajetória de Fábio Júnior
também mostra que a fama e o reconhecimento não diminuem a necessidade de resiliência e esforço para manter a autenticidade e preservar a própria história de forma íntegra, sendo essencial conciliar os desafios do dia a dia com a manutenção de laços afetivos e a atenção às pessoas importantes em sua vida. Cada reconciliação, cada gesto de aproximação e cada momento de compreensão familiar representam capítulos importantes de sua vida, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível buscar equilíbrio e criar oportunidades de crescimento pessoal e emocional. O legado que ele construiu vai além das músicas e se estende às experiências que moldaram sua personalidade e fortaleceram sua capacidade de lidar com os altos e baixos da vida, demonstrando que fama e sucesso podem coexistir com vulnerabilidade, aprendizado e evolução constante. Hoje, sua carreira é celebrada não apenas pelo talento e pela qualidade das interpretações, mas também pela trajetória humana, marcada por superações, reflexões e um esforço contínuo para equilibrar o papel de artista com o de pai, amigo e indivíduo em constante transformação. Essa visão abrangente da sua vida permite que fãs e admiradores compreendam que por trás do artista há um ser humano que também enfrenta desafios, busca crescimento e aprende a lidar com as complexidades da vida, tornando sua história inspiradora e digna de respeito. O reconhecimento alcançado ao longo de décadas é, portanto, fruto não apenas de habilidade musical, mas também da capacidade de aprender com experiências pessoais, transformar dificuldades em oportunidades de reconciliação e amadurecimento e seguir cultivando relações significativas, mostrando que a vida é uma construção contínua entre acertos, erros e a busca permanente por equilíbrio emocional. Dessa forma, Fábio Júnior permanece como um ícone que inspira não apenas pelo talento, mas também pela humanidade demonstrada em cada etapa de sua trajetória, oferecendo uma lição sobre resiliência, empatia e a importância de manter vínculos afetivos e autenticidade pessoal, mesmo diante das complexidades da fama e da vida pública. Mesmo os ídolos mais admirados têm segredos que poucos conhecem. Se você se impressionou com a história de Fábio Júnior, não perca o próximo vídeo, onde vamos revelar outra verdade surpreendente por trás de um rosto famoso.